Olá, eu sou a Lu e hoje eu vou ensinar para você fazer uma monocromia em azul bem simples. São tulipas que você pode usar como referência para fazer outras flores em outros panos de prato. Vamos começar esse arranjo pelas folhas. Vou começar por essa daqui, que tá dobradinha. Então, quando ela dobrou, ela fez sombra nessa parte. Nós vamos usar um pouquinho do azul marinho e vou pegar junto o azul cobalto, que eu quero que essa parte fique mais escura. A área da sombra. Mais um pouquinho de tinta. Essa tulipa tá em cima dessa folha. Então, aqui embaixo vai ficar mais escuro também. Agora, sempre um pouquinho do cobalto, um pouquinho do marinho. Essa folha aqui, nessa parte do meio, tem um risquinho. Coloque assim, ó, um pouquinho de sombra. Tá? Agora, eu já vou pegar, sem lavar o pincel, eu vou pegar o azul cerúleo e vou completar essa parte. Depois, a gente ainda vai dar uma iluminada com o branco, mas só com essas cores já deu para ver que a gente tem a luz e a sombra. Termino de preencher. Agora, eu já vou fazer essa folha aqui. Esse meio, aqui a gente tem algumas divisões de folhas, mas a gente pode deixar ele todo escuro. Olha como é fácil. Vamos colocando o azul marinho e o azul cobalto. Toda essa parte aqui. Vai ficar meio manchadinho, um pouco mais escurinho, um pouco mais clarinho. Aqui a gente tem um risco de uma folha, vou respeitar. É essa folha que vem pra cá. Aqui vai ser mais branco. Esse fundo aqui, ó, aqui a gente tem o risco daquela folha de lá, também vou respeitar. Vou preencher só esse espaço aqui do meio. Já a gente vai concluir aqui. Agora eu já vou puxar essa folha aqui pra cima, olha. Mesmos tons, as folhas nós vamos usar em todas elas o azul mais escuro, que é o marinho, e o azul cobalto. Aqui a gente tem uma dobrinha. Eu vou passar por cima, depois eu te ensino a fazer essa dobrinha aqui de um jeito mais fácil. Essa ponta, quero um pouco mais clara, então eu vou colocar o azul cerúleo. Dou uma misturada. Você pode trabalhar com vários tons de azul. Eu elegi esses 4 porque eu quero que fique um pouco mais simples a minha monocromia. Agora eu vou colocar o branco para iluminar. Pego um pouquinho só de tinta no pincel, eu vou colocar aqui na ponta desse lado de lá e vou puxando, olha como ele vai sumindo. Coloquei aqui porque o excesso de tinta eu quero que fique aqui na ponta, daí vai sumindo. Depois, a mesma coisa desse lado aqui, só que não vou fazer com esse movimento, vou fazer assim. Porque eu quero que o contorno da tinta saia na borda. E aqui, entro, passo direto. Viu? Se você colocar o pincel aqui, assim, passar por aqui e fizer essa curvinha, você já vai ter a folha dobrada. Bem simples. Ponho um pouquinho de branco aqui para iluminar. Bem pouquinho. Olha que bonito que fica. Agora, o mesmo branco, vou colocar aqui desse lado da folha, nessa pontinha. E vou limpando o pincel para baixo. Olha, dei uma iluminada. Com um pouquinho do branco, agora de um lado só. Pego a tinta assim. Viro a tinta pra cima, eu quero fazer aquela dobrinha que tinha aqui. Então, eu vou pôr o pincel aqui, ó, no meio. Vou puxar pra cá, chegando na linha. Agora eu vou puxar pra cá, chegando na linha.
Dou uma limpada no pincel e a gente tem a dobrinha ali. Por que coloquei a tinta aqui? Porque onde eu coloco o pincel fica o excesso da tinta. Se eu coloco aqui, eu vou ter um bolo de branco e não é isso que eu quero. Quero que fique mais claro aqui. Aquela tinta puxei pra lá, puxei pra cá, tá? Agora, vamos separar essa daqui, ainda com um pouquinho do branco. Ela vai passar por trás da tulipa, vai sair aqui e vai descer um pouquinho. Essa daqui, ela vai passar também aqui, ó, por trás da tulipa, ela vai sair por aqui e eu vou fazer a curva dela aqui até mais embaixo. Olha. Tá? Separamos. Depois, bem aqui no meio, vai sair o cabinho daquela. Esse lado de cá, também eu vou... Imagine a linha. A tulipa vem, vai sair aqui, ó, a parte do cabinho. Vira pra cá. Ó, você já tem duas das folhas. Essa daqui é bem mais simples. Pego os dois tons de escuro, azul marinho e azul cobalto. Vou preencher essa parte de trás, aqui a parte de baixo. Se você acha difícil, você pode tirar o risco e deixar assim, ó, uma vista do branco sem preencher, que depois você só vem com o branco ali por cima, que já tá resolvido. Se você não quiser fazer assim, a olho. Vou deixar essa ponta aqui mais clara com o azul cerúleo. E vou iluminar com branco, da mesma forma que fiz aquela, só não vou pôr dobrinha. Vou colocar a tinta aqui na ponta e vou empurrando a tinta. Olha, não preciso nem colocar aqui embaixo. Um pouquinho de luz aqui. E um pouquinho, tem muita. Um pouquinho aqui pra gente separar. Você, quando estiver limpando o pincel, você pode deixar ranhuras, assim, de branco, porque a folha da tulipa, ela tem umas ranhuras. Essa daqui também tá dobrada. Então, a gente vai começar colocando o escuro bem aqui, onde tá atrás da tulipa, tá? Um pouquinho aqui, mas não perca essa linha. Aqui, ó, onde tem o meio da folha, que tem aquele risquinho. Você coloca um pouquinho pra lá. Depois, essa parte aqui, eu quero colocar um pouquinho também, só pra ter um pouco de escuro. Olha como que ficou. Mais um pouquinho aqui, que eu vou puxar aqui pelo meio. Vou colocar o cerúleo aqui, o branco vai por cima depois. Vou colocar o cerúleo na ponta também, mesmo jeito que a gente fez a outra, para não ficar confuso. Aqui também vou chegar com o cerúleo. E um pouquinho aqui. Já vou colocar o branco aqui, que a gente já vai separar. Limpo o pincel, pode deixar arranhado. Aqui, eu vou colocar o branco com o pincel virado, a tinta virada pra cima. Ó, aqui. Limpo um pouquinho. Mais um pouquinho, tinta virada pra cima. Aqui. Quer colocar um pouquinho na ponta, também deixar a ponta mais iluminada? Pode. Vou colocar um pouquinho aqui, onde tá cruzando. Limpo o pincel. Essa folha, ela tá dobrada da mesma forma, mas tem um pouco mais de nuances, tá vendo? Não foi tão simplesinha como aquela. Um pouquinho de branco aqui. Sempre controle esse branco para não invadir muito a área escura. Os cabinhos, peguei os dois azuis mais escuros e é só uma preenchida mesmo, olha. Vou preencher todos eles.
Vou colocar um pouquinho de luz separando um do outro. Bem pouquinha tinta. É mesmo uma linha, não precisa trabalhar muito. E aqui na pontinha você pode pôr assim, um cortezinho. Pega um pouquinho de tinta, bem pouquinho de tinta. Só dá uma puxadinha. Ó, faz cortezinhos. Essa tulipa é a mesma dessa. Então, vou pintar essa daqui pra você ver, ó. Vou pegar um pouquinho do azul marinho e o azul cobalto. E vou colocar aqui dentro, no centro, onde eu quero que fique mais escuro. É a área de sombra. Respeite essas curvinhas, porque elas são importantes depois pra você, tá? Um pouquinho mais de sombra, eu quero aqui, porque essa pétala tá por trás. Percebe que essa daqui tá inteira? Essa daqui veio aqui e entrou lá por baixo. Então, essa daqui vai ficar um pouquinho mais escura aqui. Agora, eu vou usar o azul Caribe no restante. Eu quero que fique a cor um pouquinho mais clara. Preenchi ali. Essa área aqui, eu posso colocar o azul Caribe. Cuidado para não engolir aqui a sombra que a gente colocou. Pode preencher inteiro, que depois a gente ilumina com o branco. Aqui também. Essa é uma forma bem simples de fazer. Você pode incrementar com outras cores, outros tons de azul, que vai ficar bonito com certeza. Na monocromia, todos os tons parentes assim você pode usar, que não vai destoar, não vai ficar feio. Agora a gente vai iluminar, ó, um pouquinho do branco aqui em cima. Você coloca no contorno e dá uma pinceladinha. Esse do meio vai ficar assim, ó, maior, tá? Limpa o pincel, um pouquinho ali. Essa daqui tá por trás, então nós vamos fazer primeiro. Você vai pôr tinta nessa borda. E olha como que você vai puxar. Você vai puxar pra cá. Pode até puxar mais, ó. Aqui no final, não fique reto. Chega aqui no final, faz assim uma ligeira curvatura. Bem branquinho ali. Isso daqui, depois que seca, ele some um pouco. Daí é bom você voltar e fazer uma maquiagem, que a gente diz. Colocando um pouquinho mais do branco. Esse lado de cá, você vai colocar a tinta também na bordinha. Ó, tô trabalhando com o pincel de lado, tá vendo? Pego a tinta nele inteiro, coloco de lado. E dou uma puxadinha. Agora, a gente vai puxar o contrário. Nós vamos puxar pra cá. Vai colocando tinta. E aqui também, não pode ficar reto. Ele vem, quando chega aqui, ele tem que fazer uma viradinha. Ele tem que se conformar com essa linha aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui. Essa outra, da mesma forma, já vou pintar também. Pronta essa daqui. Viram como ela é igual àquela? Vou pegar um pouquinho de branco e vou colocar aqui no contorno. Disfarço sem cruzar essas linhas aqui. Só para que ela se destaque um pouquinho mais do fundo. Essa daqui também, ó, bem no contorno, clareando um pouquinho. Mas não é para ficar um contorno, tá? É só um pouquinho de luz. Essa daqui, ela tá um pouco diferente. Então, coloco também aqui no fundo um pouquinho do azul marinho com o azul cobalto. E ela tem uma pétala grande aberta no meio e duas pequenas nas laterais. Então, a gente vai colocar a sombra nas duas de trás. Essa sombra do marinho com cobalto.
E a gente vai colocar um pouquinho de sombra aqui no meio. Vou eleger esse lado para puxar um pouquinho. Agora eu vou colocar o azul Caribe no resto. Mesclando um pouquinho, tomando cuidado para não preencher totalmente o azul bem escuro que a gente tem ali, que é a sombra. Aqui do meio. As cores são muito parecidas, então pode deixar assim uma vistinha de branco para você, de branco do próprio tecido, o fundo do tecido, para você não se perder nas curvinhas. Cuidado para não preencher tudo reto também. Não pode. A tulipa, ela tem uma textura muito leve. Então ela faz ondinhas aqui. Essas ondinhas é o movimento que a gente tenta captar com a tinta. Agora, um pouquinho do branco também ali em cima. Vou levar o pincel porque tá muito sujo de tinta ainda. Um pouquinho de branco aqui em cima. Sempre esse do meio aqui, ó, tenta puxar de dois, assim, um pra lá, um pra cá. Que seria esse lá do fundo. Agora, aqui e aqui a gente tem o segredinho. Ó, bate o pincel ali, faz dobrinha, assim. E depois do lado de cá, a mesma coisa, ó, a tinta tá pra lá, pra cima, tá? Dá uma puxadinha de leve. Agora, essa daqui é que vai todo trabalhado, puxando o pincel com a tinta. Nesse sentido, o movimento daquela folha normal que a gente faz, ó, fica arranhadinho. Esse lado também, eu tava trabalhando com a tinta assim, agora aqui eu tenho que trabalhar com a tinta assim. Ó, o pincel fica no avesso. E puxo pra cá também. Todas as curvinhas ali, eu bato o pincel e deixo um gordinho. Aqui já fecho. Olha que legal. Aqui vou descer com um pouquinho do branco. Também para separar da folha, a tulipa. Aqui também, ó, um pouquinho ali. Até aqui só, porque essa aqui não dá para descer mais. Vou pegar um pouquinho do branco e vou colocar, olha, bem no meio dessa pétala, uma pincelada assim, ó, que vai virar um cabinho. Olha só. Aqui eu preciso de um também, embora pareça que vá confundir, mas não vai. Vou puxar ele pra cá, a gente precisa desse cabinho. Quando eu desenhei, não pensei nesse detalhe de cruzar as folhas ali. E essa daqui, sempre bem no meio da tulipa, ó. Você não pode puxar tortinho, porque vai ficar muito esquisito. Bem no meio. Trazer até aqui. Temos tulipas e folhas. Você viu que no risco do laço, eu fiz assim, uns risquinhos nas áreas de sombra. Então, eu vou começar com azul cobalto, colocando tinta onde tem o risquinho. Essa é a nossa sombra. Depois eu vou colocar o branco. Sempre que tiver por cima, acho que aqui é esse de lá, vai ficar escurinho. Siga o risquinho, os risquinhos que eu coloquei lá. Você vai ver que vai dar certo. Aqui essa parte tá franzida, então vou colocar um pouquinho pra cá. Aqui também. Essa parte aqui é a parte do nó. Vai ficar fechadinho. Aqui a dobrinha. E aqui a dobrinha. Puxar um pouquinho mais assim.
Perca um pouquinho de tempo procurando, olhando no risco, para você colocar bem certinho. Se você colocar bem certinho, não tem segredo. Agora eu vou pegar o branco e vou terminar de preencher a área, sem lavar o pincel. Não precisa preencher assim, puxando muito a tinta, que fique esse tom meio mesclado. Isso é bonito. Aqui, ó, o contraste aqui foi a sombra, o contraste aqui tem que ficar bem branquinho. Olha que legal. Vai essa área branca também. E aqui vou chegar com branco porque ele tá por cima do de lá. Essa perninha da fita. Pronto, esse lado, vamos fazer essa perna. Essa área aqui toda pode ficar branca. Aqui tem que ficar bem branquinho. Olha, aqui o contraste da luz da sombra. Aí pra cá você só preenche com branco, com um pincel meio sujo. Vai fazer uma cor que nunca mais você vai conseguir fazer igual, porque a mistura tá no pincel, mas vai ficar bonito. Essa área também, ó, colocando bastante tinta, dá uma espalhada. Depois vai pegando um pouquinho menos, para poder chegar aqui na sombra. Porque se você colocar muito branco aqui, você vai invadir toda a área da sombra e ela não vai aparecer. Você vai ter que colocar de novo, daí a cor já vai ficar diferente. Porque a tinta seca, a tinta molhada, nas misturas, dá diferença. Olha que bonito que o laço vai ficando. Passo pro lado de cá. Vou trabalhar essa parte aqui. Temos aqui um contraste. Branquinho. Puxo. Dou uma leve misturada. Aqui em cima também, posso deixar branquinho. Uma leve misturada. Essa parte aqui passou por trás e saiu aqui. Branquinho. Tinta pra cima, branquinho. Uma misturada aqui no meio. Que ainda não tem tinta. Essa área aqui também, toda branca. Você viu que ainda tá saindo um azulzinho do meu pincel. O meu pincel é pequeno. É um número 4, aparadinho. Aqui começa a encontrar o azul de novo. E vou dar uma misturada de leve, puxando. Mas sempre deixe essa cor forte ali. E essa parte aqui também. Branco. Aqui é fininho, estreitinho, mas tem que ficar o contraste, olha. O branquinho aqui, para mostrar a virada da fita, a dobra. Esse miolinho aqui eu vou preencher com cobalto e com marinho. Agora, pra gente fazer a amarração do nó, pegue tinta com o pincel assim bem de pé e você vai fazer dar uma pincelada, duas pinceladas. Tá feito o nó. Com azul cobalto, com pincel 0, eu vou fazer aquele contorninho. Olha como ele vai realçar. Então, você pode fazer todo o seu laço. Terminei o laço. Agora eu já vou fazer, aqui já tá seco, já vou fazer a maquiagem. Olha, vou colocar um pouquinho mais de branco, volto com o branco puro, seguindo o mesmo caminho que eu tinha feito anteriormente com o pincel, que agora ficou mais sumidinho. Então, isso você vai repetir. Olha, vai ficar bem mais clarinho.
Você vai repetir em todas elas. Vai destacar um pouquinho mais. Está pronto o trabalho. Não vou colocar fundo, porque a monocromia, eu não gosto de colocar fundo. Se você quiser, você pode pôr e experimenta. Um fundo aguado com um azul bem clarinho. Pode ser um verde glacial ou um azul bebê, que eu acho que pode ficar bonito também, mas o meu não vou colocar. Espero que tenham gostado e que tirem proveito.